Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Olá, eu sou Monique Leite, consultora e pesquisadora, e apresento para vocês o podcast Você Mais, que busca trazer reflexões para ampliar a atuação do ser humano por meio de sua conexão com o universo e sua essência, do autoconhecimento e da consciência expandida. O tema do episódio de hoje é Yoga, reconexão com a vida. Muito mais do que aquelas posturas corporais elásticas e bonitas, o yoga é uma filosofia de vida trazida do Oriente, que hoje é considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, devido ao seu sentido universal de bem-estar físico, mental e espiritual. No yoga, acredita-se que tudo neste universo está conectado, mas que de alguma forma os seres humanos perdem esse sentido de conexão e se desconectam de si mesmos e de tudo mais. Por isso, a palavra yoga em sânscrito significa reunião, reconexão entre alguém consigo mesmo e com o universo. Essa conexão, obviamente, inclui a natureza. Para falar sobre yoga e conexão, convidei a Juliana Araújo, a Juju, que é professora de yoga há 22 anos. Ela tem 4 formações diferentes de Hatha Yoga, Yoga Terapia, Vinyasa e Shivananda. Passou alguns anos na Índia estudando Vedanta e atualmente ela ensina filosofia na Uma Universidade, uma escola para pessoas que querem se tornar instrutores de yoga. Lá, a Juju já formou mais de 1000 instrutores. Sua vida teve muitos resets e ela é mestre em superações. Mas o que mais mudou sua vida foi a descoberta de um câncer raríssimo e agressivo, que chegou não só alterando o seu físico, com uma paralisia, como principalmente o seu jeito de encarar a vida. Nem mesmo isso fez com que a Juliana perdesse uma característica bastante marcante sua, o humor. Ela nos mostra que para ser espiritualizado e seguir uma filosofia, a gente não precisa perder de maneira alguma o humor, a leveza e a alegria de viver. Nesse episódio, a Juju nos fala sobre o câncer e o yoga, além de muitos outros aprendizados. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade impactando de maneira positiva na natureza. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Esse episódio tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social, você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventure Box na Apple Store e Google Store, ou se conecte no aventurebox.com e siga nosso perfil Reset Humano. Você quer fazer parte do projeto Reset Humano? Siga o nosso perfil também no Instagram, Reset Humano, e no Aventure Box, LinkedIn e Facebook. Nossos canais no YouTube e Telegram, e também pelo WhatsApp, 11 98165 0990. Envia pra gente uma mensagem, envia sua sugestão de pautas, feedbacks, vamos adorar receber um contato seu. Juju, seja muito bem-vinda! É um prazer imenso receber você aqui no Reset Humano. Oi, Monique. Oi, galera. Eu que devo agradecer imensamente esse convite para falar de um universo que para mim é tão importante, que é esse mundo de yoga, e falar também num projeto que é tão bonito como esse, de pessoas que estão conectadas com a natureza através do esporte, através de uma escolha mesmo de vida. A natureza é algo que nos linka, né, profundamente à nossa própria natureza, né? A natureza traz a reflexão, o silêncio da floresta, né, a beleza do oceano,
o contato com o som de um pássaro, com o barulho de um vento, com o som de uma cachoeira, sempre nos coloca numa reflexão, né? Da nossa existência, da nossa limitação, do nosso lugar aqui nesse planetinha, né? E o quanto nós somos conectados, né? Com todos os outros seres, essa interdependência, né? O nosso corpo constituído por toda essa nutrição que é oferecida através da Mãe Terra, né? Então, eu agradeço muito ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. Obrigada novamente. Bom demais, Juju. Seja super bem-vinda. Vamos às perguntas? A paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. Queria que você já começasse contando pra gente o que é yoga, né? Porque a gente aqui no Ocidente, a gente tem muito essa visão das posturas, né? Da parte física do yoga, mas a gente sabe que é muito mais que isso, né? Então conta pra gente um pouquinho o que é essa filosofia. Essa pergunta sobre o que é yoga abre, assim, um espaço para infinitas maneiras de se explicar, porque para cada uma das pessoas que são praticantes de yoga, elas podem escolher uma forma de dizer o que é yoga. E algumas a gente pode, né, considerar corretas, outras não tanto, mas a definição de cada um realmente difere muito. Porque yoga pode ser visto somente como uma prática física, e a pessoa não está completamente errada se ela se limitar a fazer Hatha Yoga, fazer posturas e fazer pranayamas, que são exercícios de respiração. Então, se ela disser que yoga é físico, ela não está errada. Tem um pequeno equívoco guardado aí, mas ela não está errada. Uma outra pessoa pode usar do yoga somente a meditação e dizer que yoga é meditação. E também não vai estar errada. Yoga também é meditação. Uma outra pessoa pode usar do yoga somente a parte que é relacionada a lidar com a sua mente, gerenciar a mente, a lidar com suas questões emocionais. Também não vai estar errada. Agora, yoga trata de tudo que é relacionado ao ser humano. Então, trata das nossas relações com os outros seres, trata da nossa relação com a própria natureza. E yoga passa por esse relacionamento com a natureza e essa reflexão de como que eu me relaciono com tudo, e principalmente como que eu me relaciono comigo mesmo. Então, veja que, quando eu trato de yoga, eu estou falando de tudo aquilo que diz respeito a existir. E não só a existir, também é uma reflexão profunda em relação ao que é que anima essa própria vida. O que faz com que eu tenha desejos, o que faz com que eu tenha tendências, o que faz com que eu tenha essa natureza, essa personalidade que muitas vezes está além daquilo que eu aprendi na minha cultura ou na minha família. Ou seja, eu tenho inclinações, tendências, às vezes positivas, às vezes negativas, e o que isso interfere na minha vida. Então, eu posso dizer que yoga é a própria vida. É a própria vida colocada em uma perspectiva de se observar e de, a partir dessa observação, tomar certas escolhas, tomar certos caminhos que sejam adequados. E aí,
Você vai me perguntar, mas o que é adequado? E aí, então, nós entramos num outro mundo muito amplo, que essa vida de yoga nos diz que nós temos que ter um caminho, que é um caminho que seja dhármico. E aí nós temos que falar da palavra Dharma. E Dharma, o coração do Dharma é fazer aquilo que é o bem. E o bem que não seja egoísta, que não seja só para mim. É fazer algo, todas as minhas ações, que todas as ações, tudo aquilo que eu faço no mundo, seja pensando não somente em benefício próprio. Então, se eu escolho uma profissão, dentro dessa profissão, é claro, eu tenho que ter esse desejo de servir, ou seja, fazer daquela minha profissão algo que seja benéfico para mim e para todos os outros seres. Uma vida de yoga, né? Por isso que a gente diz uma vida de yoga. Quando nós falamos sobre yoga, nós estamos falando da própria vida e do ser humano querendo realmente se conhecer, do ser humano querendo realmente entender quais são as ações que geram sofrimento. Então é uma vida que também lida com renúncia, então tem que ter uma capacidade muito grande de abrir mão de algumas coisas que podem não ser tão benéficas e que não é tão fácil, né, de abrir mão. Às vezes nós falamos da questão de desapego, mas às vezes não é tão fácil lidar com o desapego, né? Às vezes pensamos, mas eu sou uma pessoa desapegada, eu nem compro roupa, eu nem gosto muito de gastar com supérfluo. Ok, pode ser fácil isso para você, mas e como que você lida, por exemplo, com as pessoas, né? Com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, né? Talvez você não seja apegado aos seus bens, que são alguns objetos, né? Mas às vezes você tem apego a outros objetos. E isso é uma coisa diária, por isso que nós dizemos que a meditação é tão importante, né? A meditação te coloca no presente. Ela tira você daquele automático, do reativo automático, né? Dos pensamentos, das ações. Então, eu posso escolher esse momento, a ação adequada para esse momento. Eu não vou reagir a esse momento com o histórico do meu passado. Então, yoga é a própria vida, Monique. Não dá pra gente separar, por isso que a partir do momento que você começa a praticar yoga, nós falamos a prática e associamos a prática sempre àquilo que se faz na sala de aula, aquilo que se faz no tapetinho, né? Mas normalmente a prática começa quando você sai do tapete. A prática começa quando você tem que lidar com as coisas do cotidiano. A prática está em cozinhar. A prática está em cuidar dos seus filhos. A prática está em trabalhar e lidar com as coisas do mundo. A prática não tem a ver com o fato de você fazer posturas bonitas. É uma filosofia muito ampla, né? Muito rica e muito apaixonante. Como é que você, Juju, entrou nessa vida de yoga? Olha, Monique, eu comecei no yoga como todo mundo começa, pela parte física. Então, eu fui fazer minha primeira prática por sentir dor nas costas. O que eu queria era o alívio de um sofrimento. Só que chegou um momento em que eu percebi que realmente o alívio do corpo parecia que não era o suficiente. Existiam outros sofrimentos guardados nessa pessoa. E aí eu comecei eu achava que na verdade a solução seria meditar. Eu achava que se eu meditasse somente, eu ia conseguir ter um êxtase, uma iluminação, alguma coisa. E que a iluminação ia me proporcionar algo assim fenomenal. E aí então eu fui nesse caminho, nessa busca, dentro das técnicas, dentro das práticas, tentando alcançar esse objetivo, essa meta. E
por conta desse desejo muito grande, que começou por um desejo, vamos dizer assim, não foi lá dos melhores, né? A minha ideia realmente era que eu ia conquistar algo e que essa conquista, né, seria algo que tiraria de mim todos os problemas de uma vida humana. Então, é isso que realmente me fez aprofundar esse desejo, né, de eliminar mesmo a ignorância em relação a quem eu era, né? E você perceber, isso é muito importante, você perceber que todo o seu sofrimento nasce dessa sensação mesmo de sentir-se limitado, né? Dessa sensação de sentir-se inadequado, né? Desse desejo constante de conquistar alguma coisa para se sentir feliz e para se sentir bem. Então, quando você reconhece que você é feliz e está bem, independente de qualquer coisa, né? Isso é a verdadeira liberdade. Juju, fala pra gente um pouquinho agora sobre a sua descoberta, né, do câncer, que é um câncer raríssimo, que inclusive a ciência desconhece. Quero que você fale um pouquinho disso também. E como que você superou nessa doença e como que você consegue arrancar tanta força, né, manter o humor. E o que o yoga, a sua vida de yoga tem a ver com isso? Olha, Monique, essa foi a prática mais difícil da minha vida. Esse exercício de lidar com a doença é um exercício difícil, bastante difícil, exige bastante. E eu posso dizer que foi um momento que foi uma grande surpresa e, ao mesmo tempo, foi algo que parecia que já era esperado. É uma coisa estranha, né? Eu não consigo explicar exatamente o que é. É como se tudo que eu fiz na vida estivesse me preparando para esse momento, né? É uma coisa que realmente não dá para explicar. Porque eu lembro que o primeiro choque foi assim, uma quebra da minha ilusão. Eu tinha a doce ilusão de que, pela minha escolha de vida, né, por eu ser uma praticante de yoga, por eu ser uma pessoa que sempre gostou de cuidar do corpo, eu praticava muito exercício, ia para academia, eu estava na época me preparando para correr, eu ia começar a correr maratona, então eu gostava muito dessa coisa de estar sempre envolvida no movimento, na ação, e eu achava que tudo isso que eu estava fazendo era algo que era assim como uma garantia de que eu teria uma vida longa, de que eu teria uma vida muito boa, que eu não enfrentaria nenhum problema em relação à minha saúde. Então, a primeira coisa foi lidar com essa frustração, né? Essa desilusão. Caiu meu castelo de areia, né? Eu era frágil como qualquer outro ser humano. E a gente está vivendo uma fase no mundo, assim, né? Que é muito assustadora, amedronta um pouco, mas é uma realidade, né? A gente está vivendo uma pandemia. Uma pessoa que está bem, de repente, pega um vírus que é mortal. Uma outra, do lado, pega o mesmo vírus e não acontece nada. Ou seja, a vida realmente é uma caixinha de surpresas. E uma coisa que a gente percebe é que nada é permanente. E nada garante
nada é garantido. Nós acreditamos que nós fazemos uma ação e que essa ação vai ter o resultado desejado, mas nem sempre é assim. Eu não quero aqui tirar o incentivo das pessoas a terem uma alimentação saudável. É claro que isso faz muita diferença. Aí você pode usar isso agora e dizer assim, também não vou mais fazer exercício nenhum. Não faça isso. Realmente faz muita diferença para que você viva bem. E como eu disse, parece que tudo que eu fiz me preparou para esse momento. Porque o fato de eu ter uma vida muito ativa salvou a minha vida. Primeiro, salvou meu coração. A primeira vez que eu fiquei doente, porque eu tive 2 tumores muito, muito agressivos, né? O primeiro tumor, ele afetava muito a minha pressão arterial, o meu batimento cardíaco. E se eu não tivesse um coração saudável, eu realmente não teria resistido, principalmente porque no momento em que o problema se apresentou, eu estava na academia, eu saí da academia direto para o Hospital do Coração, como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco, com a pressão muito alta. E o cardiologista falou, você tem um coração maravilhoso, né? É incrível como seu coração aguentou isso e aguentou muito bem. E também jovem, né? 32, 33 anos. Então, assim a gente consegue, né? Com uma vida saudável, às vezes ter resultados melhores do que uma pessoa que talvez não tivesse uma vida tão saudável. Então, não quero desestimular as pessoas que estão ouvindo isso, né? Para falar agora eu vou fazer qualquer coisa, vou só comer Doritos assistindo a Netflix. Não façam isso, por favor. Só entendam que realmente, assim, muitas vezes isso não garante que a gente não vai ter doença, que era a minha ilusão. E aí, então, depois dessa surpresa, eu fiz uma cirurgia e tudo mais, achei que eu estava livre. Um dia eu acordei com o meu travesseiro banhado em sangue. E isso me assustou bastante. Saía sangue pelo meu ouvido e de novo eu pensei, poxa vida, mais uma surpresa. Fui visitada por mais uma doença. E aí, nesse momento foi o momento mais angustiante, porque quando eu cheguei para o médico, quando eu cheguei no hospital, o que eu recebi foi dúvida. Enquanto existe uma coisa que tem um tratamento, ok. Quando existe uma coisa que os médicos dizem que desconhece, aí foi o momento em que eu pensei, eu vou ter que lidar agora com a possibilidade do fim. Eu falei, já que eu vou ter que lidar com isso, então eu vou me afastar, eu vou tirar 1 ano para mim, e nesse 1 ano eu vou ver a minha vida passando perante os meus olhos, e eu vou começar a refletir sobre a minha família, as minhas escolhas, né, o que eu vim fazer, se eu conseguir cumprir com o meu papel nessa vida. Então foi um momento muito importante, foi um momento de muita reflexão. E nesse 1 ano eu fiz tudo que me ofereciam para fazer. Então as pessoas gentilmente, eu conheci muito a beleza dessa gentileza do ser humano. Eu recebi assim água benta de pessoas que eu nunca nem ouvi falar. Sabe, alguém ouviu dizer, não sei aonde, que eu estava assim, me mandava alguma coisa. Então muitas pessoas se colocando nesse movimento de tentar aliviar o sofrimento de alguém que às vezes que ela nem conhece. Então foi algo que realmente me tocou muito. E eu fiz tudo. Fui para centro espírita, fiz cirurgias espirituais, nossa, tudo que vocês podem imaginar. Fiz tratamento com cristal, fiz tratamento com floral, com acupuntura, com tudo. Mas sempre refletindo muito nessa possibilidade de que talvez fosse os meus últimos dias, mas que eu faria tudo aquilo
que eu poderia fazer. Eu não ia desistir. Se eu encontrasse algum médico que me dissesse que eu deveria operar, eu ia operar. Então, um ano foi se passando e eu lembro que logo que passou um ano, que foi a minha proposta, eu fiquei muito tonta um dia e fui parar num hospital. E quando eu cheguei nesse hospital tinha um estagiário, e esse estagiário me falou de um médico, aquelas coisas, né, da vida. E eu fui parar nesse tal desse médico. E esse médico falou, não, vamos operar isso aí, vamos ver o que vai dar. Nada é garantido, mas é isso. Vai ser difícil, vai ser ruim, vai ser sofrido. Você vai ter limitações, você vai ficar com paralisias. Vai acontecer tudo isso. Eu vou te apresentar o pior quadro possível que pode acontecer. Mas a gente pode tentar. E nesse momento eu falei, já que eu escolhi tentar de tudo, vou tentar. Totalmente livre, né, de qualquer expectativa do resultado. Então, eu estava absolutamente preparada para que, se aquele fosse meu último momento, estaria tudo bem. Então, acordar na UTI foi mais uma surpresa. E eu acordei na UTI e, para minha surpresa, e para a surpresa do médico, porque ele imaginava que eu ficaria muito mais tempo num coma induzido, e que eu demoraria muito, porque a cirurgia foi muito demorada, perdi muito sangue, já era esperado que eu poderia ter tido alguns AVCs, algumas coisas assim, enfim. E aí, para nossa surpresa, eu despertei muito mais rápido do que era esperado, e eu despertei uma nova pessoa, porque eu não tinha mais o mesmo rosto, não tinha mais a mesma voz, não tinha mais a mesma capacidade. Eu não era mais a mesma pessoa, nem no espelho. E muito menos eu era a mesma pessoa que existia antes da doença. Então, aquilo que a gente recebe na vida, mesmo que pareça algo que naquele momento é de grande pesar, de grande sofrimento, pode ser algo que realmente é um grande presente. Se a vida já é um grande presente, por que não a doença não seria também um presente? É parte da vida. A gente não pode excluir. E aquilo que eu falo hoje é só uma história, né? Eu estou contando uma história que eu nem lembro direito, porque às vezes eu tenho que conversar com o meu médico para lembrar detalhes. Eu não lembro muita coisa, porque é um turbilhão de sensações e tudo mais, e tratamento, e hospital, e enfim, você vai apagando na memória, porque é uma história. Já não pertence mais àquilo que está sendo vivido agora, né? E como uma história, ela ficou lá atrás. A doença também ficou lá atrás. É claro que de tempos em tempos eu tenho que fazer exames, né, para saber um pouco se está tudo bem, se está tudo em ordem. É interessante como a doença se tornou algo que pode beneficiar outros seres, porque, por exemplo, essas células estão lá guardadas no hospital a secamargo para uma pesquisa, para tentar entender como que é o desenvolvimento dessa doença que até ele desconhecia, que até os médicos desconheciam. Aquilo que é uma história conta algo, e principalmente o que eu fiz com essa história, né? O que essa história fez de mim. Isso que é o mais importante. A doença não é tão importante assim. Que força, Juju. Obrigada por compartilhar essa história tão pessoal e inspiradora aqui com a gente no Reset Humano. Eu queria falar de algo que está ligado a essa história, que é o seu humor. Quem já teve o prazer de ter contato com você, ou que te acompanha nas redes sociais, sabe desse seu dom de transformar a vida, e até a filosofia tão séria do yoga, né, tão
introspectiva, é uma coisa muito leve, engraçada. Isso até aproxima as pessoas, né, da leveza, e acho que até desmistifica um pouco o que é o yoga e quem são os praticantes. Conta pra gente como é que você faz isso. Como é que você, com toda essa bagagem que você acabou de nos contar, como é que você mantém esse humor, né, e influencia tanta gente através dele? Sabe que eu acho que a Clarice Lispector disse que os ignorantes são mais felizes. E talvez eu seja uma pessoa bem ignorante, né? Porque eu fiz uma escolha num momento bastante difícil, né? Que as pessoas estavam vivendo, um momento de bastante sofrimento, que foi no começo da pandemia. Eu fiz uma escolha de mostrar todo o meu lado artístico, porque eu fiz um pouco de teatro, né? Eu não sou uma atriz, mas eu fiz um pouquinho de teatro. Todo esse meu lado artístico e bem-humorado. Eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito o riso fácil, né? Então, eu gosto de assistir comédia, eu sempre gostei de brincar, eu sempre brinquei muito com os meus amigos, sempre coisas de fazer rir, de fazer careta, isso com coisas desde criança. A minha mãe sempre me chamou, ela me chama de careteira, e ela sempre falava assim, menina, você faz tanta careta. E ela falava quando eu era criança que se eu ficasse fazendo muita careta, que o anjo ia soprar e que eu ia ficar torta. No final das contas, eu acho até que ela acertou, né? Porque depois do tumor eu tive uma paralisia e realmente meu rosto é torto, né? O anjinho soprou. Então, eu sempre fui uma pessoa de fazer muita brincadeira, de fazer muita careta. De achar muito engraçado as coisas de ser humano mesmo, né? Então, coisas bobas, assim. Sabe aquela coisa de criança de soltar pum e dar risada e tudo mais. Então, eu escolhi ir para esse caminho de mostrar isso um pouquinho no Instagram. Porque realmente o mundo do yoga é um mundo sério. E não é sério à toa, né? Porque a gente está tratando de coisas realmente muito sérias, né? De autoconhecimento, de desenvolvimento do ser humano, né? Então, são assuntos sérios, mas que a gente, às vezes, deixa de lado aquilo que é mais humano. Porque o que eu vejo é que todo mundo gosta de mostrar a fórmula do sucesso, né? Então, o yoga mostrado com aquela pessoa que faz aquela postura linda e maravilhosa. Quando mostra isso, exclui todos os outros seres humanos que não têm capacidade de maneira alguma de fazer aquela postura. Então, o que eu gosto é de mostrar a postura escrachada, aquela que é o comum para qualquer pessoa, que é a difícil, que sente dor, sabe, que faz careta, porque essa é a realidade da prática. A realidade da prática não é uma postura linda, né? A realidade da prática é uma meditação difícil, da pessoa ouvindo a cabeça dela num turbilhão de pensamentos absurdos, pensamentos loucos mesmo, saindo um monte de bobagem, música, pagode, axé na cabeça, né? Não é aquela meditação que a gente vê na foto da pessoa bonita, sentada, num campo verde, lindo, maravilhoso, como se ela estivesse completamente em paz. Não, a meditação é difícil. Então, isso traz o riso, porque isso traz a identificação. Tira essa ideia, né, criada de que a prática de yoga é algo que vai tirar a sua humanidade, vai fazer você se transformar numa coisa divina, um semideus, né? A ideia de começar a mostrar isso foi para tirar mesmo o riso fácil das pessoas, tirar um pouquinho as pessoas dessa ideia de construir um ser humano que seja perfeito, né? A questão não é a perfeição. A questão é fazer aquilo que você tem de melhor naquele momento e saber lidar muito bem com isso, né? Não é ser perfeito. O yoga tem um conjunto de valores chamado de yamas e niyamas. Eu sou praticante de yoga há algum tempo, sou instrutora também,
E para mim, na minha visão pessoal, os yamas e niyamas é a parte mais valiosa da filosofia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Juju, o que significa os yamas e os niyamas, e se você pudesse também dar alguns exemplos, como que a gente pode praticar isso no nosso dia a dia? Uau, essa pergunta dá sim uma resposta de algumas horas. Eu vou tentar resumir ao máximo para que não seja muito cansativo. Quando nós falamos de valores, a gente precisa entender primeiro o que é um valor. Então, às vezes você olha um anel e você acha que é só um anel. Para uma pessoa é só um anel. Para uma outra pessoa é algo que tem um valor muito grande, porque é o anel que pertenceu à avó, que pertenceu à mãe, que tem toda uma história emocional, um vínculo afetivo envolvido naquele objeto. Então, o valor da peça, né, no mercado custaria R$100. Mas quando você pergunta para a pessoa qual é o valor daquilo para ela vai dizer que aquilo vale R$1 milhão, que ela não venderia por absolutamente nada pelo vínculo e pelo valor atribuído ao objeto. Então, quando nós falamos de yamas e niyamas, nós estamos falando desses valores. E existem valores que para o ser humano são muito universais e são muito fortes e muito sérios. Então, por exemplo, é natural que uma pessoa ela não se sinta bem violentando ou sendo agredida ou vendo uma cena onde exista violência, onde exista agressão. Isso é o natural. Por quê? Porque é natural do ser humano a proteção. Ele quer se sentir protegido, ele quer se sentir seguro. Ou seja, nós temos valores que nós vemos como muito importantes, mas nem sempre nós aplicamos eles no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, falando da não violência, eu vejo o valor da não violência, eu vejo o valor de falar falar de forma, me comunicar de forma passiva, pacífica, não agredir, não xingar. Eu vejo um valor nisso, mas nem sempre eu consigo usar. E às vezes, algo que eu exijo que tenham comigo não é algo que eu ofereço às pessoas. Então, quando nós falamos de yamas e niyamas, nós estamos tentando falar de valores que são universais, em que pedem, exigem de nós um certo esforço para conseguir aplicar isso na nossa vida, aplicar isso nos nossos relacionamentos e assim ter um certo controle dos nossos impulsos mais, vamos chamar assim, de animalescos. Então, a violência seria o impulso número 1, que é da agressão. E nós temos outras tendências. Nós temos a tendência a querer esconder certas coisas, criar, por exemplo, ideias fantasiosas na cabeça de outras pessoas em relação a nós mesmos. Nós queremos parecer melhores do que nós realmente somos. E aí a gente pode chamar isso de mascarar a verdade, né? Então nós temos uma tendência a mentir um pouquinho. Então é exigido um certo controle para lidar com essa tendência. Quando a gente reconhece que todas essas inclinações, elas trazem sofrimento para nós, é que nós vamos realmente enxergar o valor desses yamas, né? Yama significa domínio, né? Tentar dominar alguma coisa que para você é como se fosse natural. Então, eu vejo que se eu aprendo a desapegar, eu não vou sofrer se eu deixo de ter aquele objeto. Então, inteligentemente, eu faço um esforço para não me manter atado a objetos e a pessoas. E também nós somos muito conduzidos pelos nossos sentidos, né? Os nossos sentidos voltados para fora fazem com que a gente se atraia por muitas coisas. Então, o marketing conhece isso muito bem, usa isso muito sabiamente
né? O tipo de cheiro adequado, o tipo de imagem adequada, que faz com que você queira aquele produto que está sendo vendido. Nós temos que ter um certo domínio em relação aos nossos sentidos, porque os nossos sentidos, eles colocam a gente sempre voltados para fora, sempre olhando o que eu posso adquirir mais de experiências. E eu falo isso, até me lembro de uma história uma vez, que uma pessoa falou assim para mim, você não quer provar carne de jacaré? E eu falei, mas como? Come jacaré? Come jacaré, come tartaruga. Ou seja, o desejo humano de experimentar coisas parece que nunca tem fim, não é? Você já reparou isso? É incrível. Quando você fala, não, mas não tem mais o que provar. Não, vamos provar grilo, vamos provar barata. Eu quero viajar para a Ásia para provar mosca frita. Aí você fala, meu Deus, mas é por uma necessidade? Não, é simplesmente por um deleite. Uma experiência sensorial, para dizer que um dia eu comi um grilo. E hoje em dia, eu acho que grande parte das doenças também, elas nascem nas pessoas pelo excesso, né? Não é mais pela falta. Claro que existe ainda muita gente passando fome, passando necessidade, mas as pessoas estão ficando doentes pelos excessos, comer demais, exagerar demais. Então somos glutões. A gente vive de barriga cheia, vive comendo o tempo todo. E querendo cada vez mais ter experiências, né? Sensoriais. Então, esse seria também um certo controle, ter um certo controle das experiências sensoriais. E nós vemos que nós somos facilmente corrompidos em várias questões. Você abre mão de algumas coisas, você se deixa vender, você se deixa levar. Um exemplo da TV a gato, já ouvi falar, né? Da TV a gato, sempre tem alguém que tem uma TV a gato, que é a TV a cabo clandestina. Lembra da época que tinha os CDs, DVDs piratas? Sim, as pessoas compravam de monte aquelas imagens filmadas de dentro do cinema. E essas mesmas pessoas são as pessoas que gritam depois que os políticos são corruptos. Ou seja, o valor que elas querem, que elas acham que realmente é um grande valor, as pessoas gritam e bradam enlouquecidamente pelo fim da corrupção. Mas quando você olha a própria família, o próprio círculo em que elas vivem, ali a corrupção corre solta, né? A gente vê isso acontecendo. Muitas vezes você corrompe seu próprio filho falando para ele, se você passar na faculdade eu te dou um carro. Ou seja, você compra o diploma do seu filho, você compra, ou seja, isso é corrupção. Ele deveria entender o valor de ter aquele diploma, ele deveria entender o valor do estudo. Mas ele vai fazer tudo aquilo para quê? Para ter um carro. É algo muito sério. E aí, quando nós falamos dos niyamas, nós estamos falando de coisas que nós não temos muito naturalmente. Então, a gente tem que fazer um esforço para ter. E a primeira coisa que nós temos que fazer um esforço para ter é a pureza. E a pureza, ela nasce primeiro no cuidado com o corpo, né? Nós já temos várias ações no nosso dia a dia, que são desses cuidados com o corpo, que é tomar banho, escovar o dente, né? A manutenção do corpo dá um trabalho, né? Aí tem mais um pouquinho de manutenção, que você vai lá, faz um exercício, faz um pilates, faz um yoga, corre, né? Aí você escolhe o que você vai comer, e aí na hora que você vai comer, você desanda. Ou seja, tudo aquilo que você está tentando conquistar como pureza, você perde na hora que você vai para a mesa, por exemplo. Ou que você escolhe tomar, 10 cervejas, 10 latinhas de cerveja. Ou seja, você faz um esforço por um lado e logo em seguida você pega tudo aquilo que é, toda aquela toxina que você tirou do corpo, você ingere mais toxina. E aí nós temos um outro também que é muito importante, que é o contentamento. Nós vemos que a nossa sociedade é uma sociedade muito doente. Ela nunca está satisfeita. É uma sociedade que precisa sempre de mais conquistas, de mais coisas, de mais objetos, de mais experiências. Então, ter a capacidade de se satisfazer com aquilo que você tem, olhar para a sua vida e reconhecer que como está, do jeito que está muito bem.
Então isso é um esforço, não é muito simples. Outra coisa que é muito complexa é a disciplina. Às vezes você tem disciplina para algumas coisas e é absolutamente indisciplinado para outras. A disciplina, ela é essencial para que você consiga ter maturidade, se desenvolver, conquistar aquilo que você precisa. Se eu quero aprender inglês, não existe uma outra forma de aprender inglês a não se sentar e estudar e falar e exercitar. Não existe uma outra maneira, não vai assim de repente acontecer isso milagrosamente. Eu tenho que colocar um esforço ali, eu tenho que me dedicar, e a dedicação é diária. Para qualquer coisa que eu quero, a dedicação é diária e tem que ter essa constância, todo dia um pouquinho, e aí eu conquisto aquilo que eu quero. Então a disciplina aí entra como algo que nós temos que desenvolver, porque não é tão fácil para o ser humano ter isso. Alguns têm essa característica muito fácil. E aí, uma outra coisa é a confiança. Confiança, como é que eu vou exercitar a confiança? Não é a confiança nos outros, não. Não é a confiança em tudo. É a confiança de que as coisas têm uma ordem para acontecer. Então, eu faço todo o esforço necessário na direção daquilo que eu quero, mas eu não controlo o resultado. Então, eu confio que o resultado que for, aquilo que acontecer, é exatamente o que tinha que acontecer. Eu fiz tudo naquela direção, mas às vezes o resultado foi um pouquinho diferente do esperado. Então, tudo bem. Uma outra coisa é o constante autoestudo, uma investigação acerca da nossa própria natureza. Não deixar a vida passar sem se questionar quem sou eu. Quem sou eu? Né? Quem sou eu além dos meus personagens? Quem sou eu além dos papéis que eu desenvolvo nessa minha vida? Quem sou eu? Então, esse profundo questionamento acerca da sua existência, de quem você é algo que o ser humano também deve desenvolver. Nem todo mundo se preocupa muito com isso, deixa a vida passar e a vida vai passando. E aí, quando vai chegando lá no finalzinho da vida, a pessoa se desespera um pouquinho, porque ela fala normalmente assim: eu podia ter feito tantas coisas diferentes, certo? A hora que chega a reflexão, tudo bem, é o momento certo, nunca é tarde demais. Mas é algo que talvez, se você puder, que você comece o quanto antes. E aí, como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Como é que a gente estabelece uma rotina no nosso cotidiano que esses valores estejam presentes, né? Na prática de Hatha Yoga, qualquer movimento que eu faça, qualquer ação que eu faça, postura, técnica, eu respeito ao máximo a minha limitação, eu respeito ao máximo aquilo que o meu corpo pode, qual é a possibilidade dele. Nos meus relacionamentos, é um esforço muito grande para ter uma comunicação, que seja uma comunicação não violenta, que seja verdadeira, né? Que seja livre de qualquer tipo de zanga, raiva, ciúme. Por quê? Porque existe toda uma autoinvestigação. Então, eu reconheço que a raiva que eu sinto, ela não pode vitimizar pessoas. Sou eu que estou sentindo. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Por mais que você justifique dizendo: não, a sua atitude me deixou com raiva, quem está sentindo a raiva sou eu. A atitude da pessoa é dela. Cada um que lide, né, com as suas ações. Uau! Obrigada pela aula, Juju. Os yamas, eles são 5 e os niyamas são mais 5. E, como eu disse, né, na pergunta, é algo que me fascina e eu acho que é a coisa mais difícil, né, de praticar, porque as pessoas acham que o mais difícil é você ficar de ponta cabeça ou fazer aquelas posturas de equilíbrio elásticas, mas, na minha opinião, o mais difícil é manter a constância e prática destes 10 valores do yoga. A próxima pergunta, eu queria saber de você, o que você considera sagrado? A vida, né, Monique?
Não existe nada mais sagrado que a vida em todas as suas expressões, em todas as suas formas. Eu sou uma devota. Eu sou uma pessoa que sempre faz prostrações de agradecimento. E como uma boa devota, minha prostração é para o mar. Adoro o mar, né? Eu moro próximo dele, bem próximo. A minha devoção se faz presente na hora que eu vejo um pássaro, uma flor que nasce. A vida é a coisa mais sagrada que existe. E é a coisa mais bela e é aquilo que deve ser preservado, né? Deve ser cuidado. Por isso que eu acho tão importante essa prática de yoga, né? Esse exercício da não violência, essa vida que seja uma vida valorosa, né? Onde a gente tenha a capacidade de olhar para além do nosso próprio umbigo, enxergar a dor e o sofrimento dos outros seres, não só dos seres humanos, de todos os outros seres, né? E mudar as nossas ações, mudar os nossos comportamentos para que a gente minimize a dor, minimize o sofrimento, porque não existe nada mais sagrado que a vida e nada mais sagrado do que a preservação da vida. A gente está chegando no fim desse bate-papo incrível e eu queria te fazer uma última pergunta. No projeto Reset Humano, a gente acredita que todos somos natureza. Como é que você enxerga isso? E qual que é a visão do yoga sobre isso? Se nós formos olhar lá para trás na história do yoga, nós vamos ver essa relação tão profunda dos yogis, dos sadhus com a natureza. Normalmente os renunciantes, eles se isolavam nas florestas. Rishikesh, por exemplo, fica difícil de imaginar isso, mas não há muitos anos atrás, não é tanto tempo assim, porque era na época do Swami Dayananda, quando ele renunciou a vida para virar Swami, né? Ele foi para Rishikesh e no lugar onde hoje é a escola dele, que é uma escola muito grande, que tá, sei lá, recebe mais de 200 pessoas, é um espaço muito grande mesmo, onde a escola dele era floresta. E ele morava numa cabaninha ali, e tinha elefantes, e tinha animais selvagens, e tinha tudo isso, muito próximo do rio. E esse isolamento da cidade, né, era algo que realmente era visto como muito importante. É visto até hoje como muito importante, porque qualquer pessoa que queira um pouquinho de paz, ela vai para onde? Ela vai para qualquer lugar que tenha um verdinho, um azulzinho, para ter um momento de relaxamento, né? Eu vejo aqui, assim, como eu moro numa região de praia, né, que é local de veraneio das pessoas, eu vejo muito uma ideia meio deturpada em relação ao relaxamento. As pessoas associam relaxamento a estar na frente do mar, tomando cerveja, ouvindo música altíssima e comendo fritura até não poder mais. Ou seja, desfrutar mesmo da natureza, que seria o objetivo, né? Não é o que acontece. Então, a ideia que foi vendida para nós, ela é muito errada em relação a aproveitar a natureza. São poucas as pessoas que chegam na natureza para desfrutar daquilo que a natureza oferece, né? Do som do mar, do barulho da floresta, do vento. E o yoga, então, tem essa relação muito estreita com a natureza, porque nós consideramos que somos interdependentes, né? Todo o nosso corpo é nutrido pela Mãe Terra, todo o alimento que vem da terra. Os hindus saúdam, né, tanto no hinduísmo quanto os yogis, eles saúdam o rio, porque o rio é vida, né, traz vida. E o rio realmente é cheio de vida, o rio é muito cheio de peixe, mas como a cultura é vegetariana, estão lá os peixes todos nadando, coisa mais linda. Então, a natureza é algo que realmente é parte de nós, né? É uma com nós. Nós não estamos separados. Nós estamos aparentemente separados.
Então, quando nós falamos dessa verdade do yoga, a verdade é enxergar isso, é enxergar que estamos aparentemente separados, que em realidade nós todos os seres e a própria natureza, todo o universo é algo único, indivisível. Nós podemos parecer separados, mas na verdade isso é uma grande ilusão. E isso é que gera tanto sofrimento e que traz tanta dor. A partir do momento que deixarmos de lado essa ignorância, né, da nossa própria natureza e enxergarmos quem somos, talvez tenha aquilo que é uma revelação, e aí o nosso relacionamento com a natureza vai mudar também. Nós vamos poder oferecer para a natureza todo o amor e carinho que oferecemos para nós mesmos. Ju, muito obrigada por abrir seu coração, abrir seu conhecimento, compartilhar com a gente a sua vida de yoga, inspirar tanto com a sua história que é inspiradora. Muito obrigada, as portas sempre estarão abertas para você aqui no Reset Humano. Obrigada, Monique, agradeço muito esse convite do Reset Humano. Eu espero que esse momento que nós passamos juntos aqui tenha sido bom para vocês, tenha inspirado algumas pessoas, tenha criado um pouquinho de curiosidade em outros para conhecer o mundo do yoga. E mais uma vez, obrigada. Um grande beijo para todos e até mais. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrás o meu relógio, acalma minha pressa, me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o